GGRC11, o Fundo de Logística Industrial da Zagros Capital. Vamos ler o relatório de abril de 2025, publicado agora, no dia 12 de maio de 2025. O fundo que segue aí movimentando a carteira de imóveis, tem aí a aquisição de imóveis de um fundo, como comentamos no último vídeo aqui do canal, tem aí a venda também de imóveis. Vamos ver como está a situação atual dele. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Está aí, pessoal, o fundo que tem 29 ativos na carteira, mais de 580 mil metros quadrados aqui de ABL, iniciou as operações em 2017, tem aí, pessoal, o valor patrimonial da cota aos R$ 11,23, 1,3 é o patrimônio líquido dele, prazo médio da duração dos contratos de 6,14 anos, 580 mil metros aí de ABL, taxa de administração e gestão de 1,10% ao ano. Na data que eu gravo aqui com vocês, pessoal, o GGRC11 está cotado na B3 aí a R$ 10,04, fazendo um P sobre VP de 0,90, uma variação positiva nos últimos 12 meses aí de 0,30. A cotação no ano no mercado secundário segue se recuperando, ela que chegou lá em dezembro de 2024 aos R$ 8,63, mas agora já buscou aí a casa dos R$ 10, fazendo uma valorização patrimonial para aqueles que conseguiram aproveitar esta queda no mercado de fundos imobiliários. A última distribuição, pessoal, será de 10 centavos, foi paga agora, no dia 9 de maio de 2025, um dividend yield mensal de 0,99, anual de 11,48%. Investindo no GGRC11 R$ 1.000 a 2 anos, o cotista teria hoje aí R$ 1.087,40. Em relação aqui à rentabilidade do fundo, pessoal, ele ainda não conseguiu superar o IPCA, o CDI e também o IFIX. Vejamos aqui nos gráficos, uma rentabilidade quase que zerada se comparado aí somente o valor da cota, tá? Ela não consegue superar aqui o IPCA, o CDI e também o IFIX. Então, importante o cotista ficar atento a esta rentabilidade do GGRC11. Voltando aqui para o relatório, pessoal, em relação a abril de 2025, foi distribuído 10 centavos por cota, fazendo um yield de 0,99. Aí também um volume médio diário na B3 aí de 4 milhões, totalizando mensalmente 81 milhões movimentados aí ao longo de abril, um crescimento de 50% em relação ao mês de março, o que ajuda a explicar aí a valorização da cota no mercado secundário. Em relação ao cenário macroeconômico, não perderemos tempo, é aquilo que nós já sabemos. Em relação aqui ao fundo, pessoal, temos aqui algumas movimentações. A primeira, que é a aquisição lá dos ativos da Urban Hub Guarulhos e Urban Hub Mauá, tá? No valor de 156 milhões e 500 mil reais, o que veremos adiante. Há aqui também, em relação, segunda movimentação, foi o término do período aí do exercício de preferência da 9ª emissão de cotas. Então, o cotista que se interessou aí na entrada do fundo, atento aí aos prazos. O terceiro fato, pessoal, é a renovação antecipada lá da Volkswagen de Resende. E, por fim, o quarto ponto, pessoal, é a aquisição lá do centro de distribuição da Martin Brauer, tá? Localizado lá em Curitiba, no Paraná, pelo valor aí de 35.475.000. Veremos um pouco mais adiante. Aos fatos relevantes, então, pessoal. O primeiro, no dia 17 de abril, o GGRC11 celebrou um compromisso de compra aí com o Alianza Urban Hub Renda, fundo de investimento imobiliário, para aquisição aí dos ativos Urban Hub Guarulhos e Urban Hub Mauá. O valor total da transação é de 156 milhões e 500 mil reais, sendo 7 milhões e meio pagos aí a título de sinal. O fechamento da operação está condicionado aí ao cumprimento de condições precedentes e resolutivas que deverão ocorrer aí até o 35º dia contado do dia 17 de abril. Está aqui, pessoal, são dois ativos bem grandes, 21 mil metros quadrados, localizados lá na rodovia Ayrton Senna, uma receita mensal aproximada aí de 553 mil reais. Tem aí 4 inquilinos para o Hub Guarulhos. Para o Hub Mauá, tem aí 26 mil metros quadrados, 557 mil de receita mensal aproximada. Este de Mauá está localizado lá no entroncamento do Rodoanel com a Jacú-Pêssego, em São Paulo, e também tem 4 inquilinos. Seguindo aqui, pessoal, na segunda movimentação aqui do fundo, ele anunciou no dia 30 de abril a aquisição do centro de distribuição do Martin Brauer, tá? Pelo valor total aí de 35 milhões.
O galpão logístico ele é refrigerado de alto padrão, localizado lá em Curitiba, e o valor pago por ele, a primeira parcela aí será de R$ 1.475.000, paga no 1º de abril de 2025. A segunda parcela de 33 milhões será paga em 5 dias úteis a contar aí da superação integral das condições precedentes, que pode ser pago inclusive em moeda corrente ou também por meio de compensação de créditos que serão subscritas e integralizadas aí pelo vendedor no âmbito da 9ª emissão do GGRC11. Então, tem aqui a possibilidade de pagamento com cotas do GGRC11 e a terceira parcela de 1 milhão a ser paga aí em até 18 meses, contados aí a partir da data da escritura definitiva de compra e venda do imóvel. Pessoal, o Martin Brauer, se não me engano, ele é um grande operador logístico aí, principalmente para as grandes redes de fast food, tá? Eu vejo aqui sempre aí nos McDonald's, nos Burger Kings da vida, caminhões do Martin Brauer fazendo o descarregamento de mercadorias. Então, é um player importante aí no setor refrigerado de logística. Então, é importantíssimo aqui para o GGRC adquirir esse galpão, que, como ele já comentou aqui, é um galpão logístico refrigerado aí de alto padrão, localizado lá em Curitiba. Conforme podemos verificar aqui na fotografia, pessoal, 6.592 metros quadrados, tem aí 12.000 metros quadrados de área de terreno, um galpão aí classe A muito bom. Em relação aqui, pessoal, ao CD da Volkswagen lá em Resende, houve aí a prorrogação do período de locação em 6 anos da database, sendo vencimento aí agora para janeiro de 2031. O valor mensal permanecerá, pessoal, em R$ 731 mil e será reajustado aí anualmente com base no IPCA. Esta renovação antecipada ajuda o fundo aí a aumentar o prazo médio dos contratos, o que é muito positivo porque dá aquela previsibilidade em relação às receitas. Aqui, pessoal, em relação à 9ª emissão, ele encerrou aí o período de direito de preferências e foram subscritas aí 481 mil cotas da 9ª emissão, fazendo um montante aí de R$ 5.455.000. Este período, pessoal, de subscrição foi iniciado em 8 de abril de 2025 e se encerrou agora no dia 9 de maio de 2025. Já o segundo período, pessoal, se inicia agora no dia 15 de maio de 2025, com liquidação no dia 11 de junho de 2025. Em relação ao CD da Todimo, quase que 100% pronto, 98% lá, segundo a gestão, já está pronto. O CD que se localiza lá em Cuiabá, no Mato Grosso, segue aí bem tranquilo. Em relação ao CD Santa Cruz, lá em Anápolis, ele segue aí com 29% concluído, terminando aqui os serviços de terraplanagem e fundação, já partindo para a fase de estruturas. Em relação às perguntas e respostas aqui, pessoal, 2 pontos aqui que merecem destaque. O primeiro, segundo a gestão, a pergunta em relação à expectativa de distribuição de não recorrente no final do semestre. Segundo a gestão, o atual rendimento já contempla aí os resultados não recorrentes, como o pagamento adicional realizado lá pela Suzano, pela desocupação lá do imóvel de Campinas. Também para o rendimento acima do atual patamar, serão necessários aí outros eventos extraordinários, como a venda de ativos e ganho de capital. O segundo ponto aqui, a segunda pergunta, é em relação à compra e venda de ativos e a situação dos atuais cotistas em relação aí à diluição de patrimônio. Segundo a gestão, as atuais aquisições que serão realizadas aí no âmbito da 9ª emissão têm como premissa fundamental aí a manutenção ou aumento dos rendimentos. Portanto, a receita adicional gerada aí com os novos ativos deve, no mínimo, compensar aí a diluição pela emissão das novas cotas. Em relação à DRE do fundo, pessoal, para abril de 2025, ele fez aqui um total de 13.765.000 de receitas, subtraídas aqui as despesas, um saldo finalizado aí de 11.123.000, dos quais ele distribuiu aí ordinariamente 12.288.000, fazendo 10 centavos por cota. Nessa distribuição, ele atinge aí quase que 1%, como vimos, ao mês, e anualizado aí de 12%. Já em relação à performance do fundo, pessoal, no período, o IFIX apresentou aí uma rentabilidade total de 67,63%, já acumulada desde o início
do fundo. Comparado aqui os números do CDI e do IPCA, a rentabilidade líquida total do fundo desde o seu início é de 108,37% do CDI líquido e 155,08% do IPCA no período, conforme podemos verificar aqui. Correspondendo ao gráfico lá do investidor 10, pessoal, como vimos aqui, o GGRC11 ele se encontra inferior à linha do CDI, então é importante o cotista ficar atento a esta rentabilidade. Isso porque, desde o início, conforme mencionado aqui pela gestão, o valor da cota mais o rendimento equivale a apenas 81,01% em relação ao CDI. Em relação aqui à rentabilidade para abril de 2025, pessoal, o valor nominal da cota deu 1,52%, os rendimentos 1%, o dividend yield no período deu 110% do CDI, o IFIX deu 3,01%, o CDI líquido deu 0,9% e o IPCA 0,43%. O volume mensal, pessoal, segue lá na casa dos 80 milhões. A cota chegou lá aos R$10, como vimos. Em relação às distribuições aqui, pessoal, por imóvel, ele tem aqui ainda a maior exposição para a Ambev, seguido da Americanas, tem a Atria, tem a AAA, tem a Convolan e a Volkswagen aqui também na sequência. Em relação aqui ao balanço do fundo, pessoal, ele tem um total aqui de 41 milhões de disponibilidades e também de aluguéis a receber, além das cotas de FIIs, um total aí de 1,8 bi de imóveis. Já em relação ao passivo do GGRC11, pessoal, duas importantes ressalvas, tá? Para os CRIs, ele tem aí 232 milhões de passivos, eles são relacionados lá ao CRI da Rizobacter, das Americanas, o Mogno 1, o Mogno 2 e também o Mogno 2 Série 2, formando aí os 232 milhões. Para as obrigações de aquisições, pessoal, o fundo tem aí o montante de 243 milhões. Então, se somarmos aqui, ele chega aí de um total de passivo de quase 500 milhões, se considerado aí todo o patrimônio líquido do fundo, quase que 50%, tá, pessoal? Chegando aí entre 40% e 50%. Então, importantíssimo ficar atento a esse total de passivo aqui do fundo, porque o patrimônio líquido dele hoje é de 1,3 bi, frente ao patrimônio bruto de 1,8 bi. E em relação às obrigações aqui, pessoal, ele tem aí a taxa de administração na casa de 1 milhão, 1.700.000 do ITBI da Ambev, tem aí a retenção da Ambev de Itajaí, 797 mil reais, a retenção da Ambev Guarulhos de 500 mil reais, a PDD da Convolan, tá, de 4.223 mil reais, da Rizobacter, fazendo aí 200 mil reais, da Air Liquide 15 mil, da Aptiv 4 milhões, também aqui uma segunda retenção da Aptiv de 1 milhão e também da Mills, formando aí 14.999.000, um montante de 243 milhões de reais. Então, ponto de extrema atenção por parte do cotista é aqui a alavancagem do GGRC11, porque só em relação aos CRIs ele tem aí 232 milhões, amortizando aí na ordem de quase 40 milhões agora entre 2025 e 2026, tá? Ele entra em 2026 com um saldo de 197 milhões frente ao saldo de 232 milhões agora para 2025. Para maio agora ele tem, pessoal, 2,29% aqui de reajuste em relação às receitas de aluguéis, 56% aqui dos imóveis, pessoal, estão aqui de logística, mas ele tem 22% de industrial e tem 20,72% de híbrido. A maior exposição por ramo de atividade está lá para o comércio varejista, mas ele tem aqui alimentos e bebidas, máquinas e equipamentos, também tem um pouco aqui de química e petroquímica. 91% dos contratos reajustados aí para o IPCA. Tem aí em relação aos vencimentos de contratos, pessoal, 9% para 2025. O preço médio, pessoal, da alocação do fundo, ele conseguiu subir um pouquinho, chegando lá aos R$ 24,50 o metro quadrado, o que é muito positivo, mas ainda aquém da média do mercado, que é de R$ 28,80. Por fim, pessoal, são diversos imóveis, tem aqui imóveis industriais, tem galpões logísticos, tem galpões refrigerados, ainda não especificou neste relatório como está a situação da venda lá do CD de Pirituba, ele que se encontra aqui 100% vago e em processo de venda por parte aqui da gestão. Perfeito, pessoal?
De GGRC11 é basicamente isso. Bora continuar acompanhando o fundo, principalmente, pessoal, a situação da alavancagem dele, tá? Porque é preciso considerar não apenas o saldo devedor dos CRIs, mas também aqui o saldo devedor em relação às obrigações do fundo, ambas formando aí na casa de 500 milhões, frente a um patrimônio aí total de 1,8 bi. Perfeito, pessoal? De GGRC11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, muito bem-vindo. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece na produção de conteúdos. Fechou? Voltamos com o próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.